diante dessa oportunidade de renovar a nossa aliança contigo, buscamos ajuda a favor da nossa casa, da nossa família, a favor da nossa própria vida, Senhor. Perdoe os nossos pecados, purifica-nos com teu sangue, pois já como uma igreja posicionada nas regiões celestiais em Cristo Jesus, banimos e lançamos por terra toda a oposição maligna, que reine somente a presença do teu Santo Espírito no nosso meio, pois somente a Ele damos liberdade em o nome de Jesus, e que você diga amém. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 22, fala que Davi se esconde em Adulão e em Moabe. Verso 1. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixe que o meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fique nesse lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Somente até aqui, e deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Nesse capítulo 22 de 1 Samuel, nos ensina a importância de procurar a Deus e não aos homens para apoio e proteção. Esse capítulo de número 22 revela justamente isso, porque quando na verdade estamos sofrendo algum perigo, quando estamos debaixo de alguns ataques, o nosso coração se agita e nós às vezes escolhemos lugares e escolhemos direções que Deus não está nos aconselhando. Pois todo ser humano, quando passa por dificuldades, umas maiores e outras não, ninguém está totalmente isento de problemas. Às vezes, são dificuldades pequenas que se levantam, outras vezes são grandes dificuldades, e Davi, ele foi um exemplo disso. Por quê? Porque um dia, Davi se tornou herói, admirado pelo rei, temido pelos inimigos, e Davi tinha êxito. Em todo lugar que ele ia, ele colocava as mãos e as coisas davam certo. Mas, num outro dia, ele se tornou um foragido. Davi se tornou um homem jurado de morte pelo rei. Ele ficou atribulado e de espírito também angustiado. E as dificuldades são assim. Às vezes estamos muito bem e daqui a pouco se levanta um vendaval, um furacão, que começa a agitar as águas
e agitar também o nosso coração. E foi nesse momento que Davi passou a se esconder numa caverna. Ele se sentiu só, sem esperanças de reverter essa situação, porque você que vem acompanhando a jornada de leitura bíblica, Jonatas até mesmo pediu para que Davi não se desesperasse, porque o pai dele não queria a morte dele, mas ele iria sondar se isso era verdade. E Saul, ele quase também encravou Jonatas, o seu próprio filho, na parede com a sua lança, porque percebeu que Jonatas amava Davi e queria o bem de Davi. E Jonatas foi se encontrar com Davi, se despedindo e dizendo: é verdade, o meu pai quer matar você. Tome agora o seu caminho, nós temos uma aliança, e essa aliança vai perdurar, mas que você siga o seu caminho. Então Davi saiu desorientado, e foi quando ele achou essa caverna em Adulão. E o pior é que Davi não fez nada de errado para merecer o que estava passando, mas Deus estava, disposto a fazer dele um homem segundo o coração do Senhor. Deus, quando na verdade escolhe alguém, Ele prepara essa pessoa para assumir a responsabilidade que Ele coloca em seus ombros. E Davi foi alvo desse propósito que Deus tinha com a vida dele. O texto fala que se uniram a Davi muitos homens rejeitados de Israel. Homens tomados pelo desespero, homens fracassados na vida. Eram 400 homens que estavam em dificuldade, endividados, amargurados de espírito, doentes de alma. E quando souberam que Davi estava escondido naquela caverna, nós sabemos quando alguém está debaixo da unção do Espírito Santo. Nós sabemos quando alguém está sendo dirigido por Deus e guardado por Deus. Essa pessoa acaba, através do poder de Deus, atraindo pessoas para perto de si. E como foi ministrado no culto do Espírito Santo, Davi, ele se tornou um tipo de Cristo. Nós sabemos que até Jesus, ele foi chamado de filho de Davi. Como o diácono Paulo ministrou aqui no culto do Espírito Santo, muitas coisas semelhantes Davi tinha com Jesus. Davi começou o seu reinado com 30 anos, e Jesus também começou o seu ministério com 30 anos de idade. Diz também que Davi nasceu em Belém, e Jesus também, o Messias, havia uma promessa que o Messias, o Salvador, também nasceria na cidade de Belém. Então, Davi, um tipo de Cristo, acabou também atraindo para si a vida de homens que estavam em dificuldade. Porém, foram somente esses que procuraram Davi, tanto para buscar refúgio, como para oferecer ajuda, porque nos capítulos posteriores nos mostram e nos falam sobre os valentes de Davi. Esses homens que eram homens desesperados, fracassados na vida, esses homens que eram endividados e amargurados de espírito, eles passaram a ser os guerreiros, os valentes de Davi. Olha o que Deus pode fazer na vida de um endividado. Olha o que Deus pode fazer na vida de alguém que hoje passa por dificuldades.
Olha o que Deus pode fazer na vida de um amargurado de espírito e num doente de alma. Deus pode mudar a nossa sorte e nos levantar a qualquer momento, e que você não entre em desespero. Confie no Senhor. Não foram os letrados, não foram os religiosos, não foram aqueles que tinham recursos que procuraram Davi, mas foram esses homens, aparentemente que não tinham valor, mas eles foram agraciados por Deus. E nós vamos falar hoje da história desses 400. De forma semelhante aconteceu também com Jesus. Vejam a comparação. Jesus também, quando exerceu o seu ministério na terra, ele foi questionado porque ele comia com publicanos, pecadores e prostitutas. Ele andava com pecadores. Ele andava com pessoas sem valor. Ele andava com pessoas que eram rejeitadas em Israel. Mas o Senhor disse, explicando aos religiosos e aos opositores da sua época, não são, ou melhor, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse é o chamado de Deus. O chamado de Deus não são para os perfeitos. O chamado de Deus não são para aqueles que não precisam de ajuda. Esse negócio de crente, de igreja, é para pessoa fraca, e é mesmo. É para aqueles que reconhecem a sua fraqueza diante do Senhor. É para aqueles que se humilham e dependem da ajuda de Deus. Esses 400 homens viram em Davi o mesmo que os publicanos e pecadores viram em Jesus. E aí vem o título e o alvo da nossa mensagem e da nossa busca nessa manhã. Eles receberam uma chance de recomeçar. O nosso Deus, Ele é um Deus de oportunidade. Parecia que a vida daqueles 400 homens jamais pudessem ter um valor num dia. Porém, isso aconteceu. Isso aconteceu porque em Davi, Deus deu uma chance para aqueles homens recomeçarem. Eles enxergaram em Davi o que faltava em Saul. Saul era um rei implacável. Saul, ele não tinha misericórdia. Saul era um rei que, ao invés de aproximar os carentes, ele expelia e só atraía para si pessoas que aparentemente tinham algo para dar. Davi poderia ter despachado aqueles homens, dizendo dentro da caverna, eu já estou com problema demais, e agora chegam mais 400 problemas para tirarem a minha paz. Mas Davi não enxergava aqueles homens como problemas. Mas ele poderia falar, eu já tenho problema suficiente. E às vezes acontece isso conosco. Nos momentos que estamos mais aflitos e precisando de ajuda, chega do nosso lado uma pessoa pior do que nós estamos. E Deus fala assim, ó, você está sofrendo? Olha para a vida dela. Olha para a vida dele. E por mais que estejamos sofrendo, esse que chega do nosso lado para pedir ajuda, pior do que nós, pela graça de Deus, conseguimos da fraqueza extrair força, e estender as mãos para os aflitos, e estender as mãos para aqueles que até aos nossos olhos não merecem.
mas eles são agraciados por Deus. Por quê? Porque eles se deparam com alguém que tem aparência de Cristo. Não é à toa que a igreja, os membros da igreja são chamados de cristãos. Você tem a aparência de Cristo, você tem a natureza de Cristo dentro de você. É essa natureza que atrai as pessoas. Davi não fazia acepção de pessoas. Ele acolhia todo aquele que reconhecia que precisava de ajuda. E nós estamos num lugar onde esse Deus nos acolheu e continua nos acolhendo. Nós estamos num lugar de oportunidade. Nós estamos num lugar de segunda chance, de recomeçar. Assim como Jesus acolheu os pecadores, publicanos e prostitutas, dando a eles uma oportunidade de recomeçar, assim foi Davi para com esses 400 homens que estavam em dificuldade. Eles receberam uma nova oportunidade. E talvez a oportunidade que esses homens receberam, não somente de Davi, mas da parte de Deus, seria a última oportunidade. E, irmãos, os tempos a cada dia se tornam maus. Antes de começar a Olimpíada, na nossa sala de guerra, de oração, nós já discerníamos uma sensação de vazio dentro de nós. Um vazio que parece que a gente orava, mas a oração não passava do teto. E a gente sabe que a fé é justamente para esses momentos, porque a fé não depende daquilo que eu estou sentindo, ela não depende daquilo que eu estou vendo, mas ela acredita que Deus ouve a nossa oração. Então, às vezes, entramos em sensações assim, de opressão, de guerra, e começamos debaixo dessa opressão, mas quando começou as Olimpíadas, nós entendemos o porquê. Pactos foram feitos, acordos, invocações, não somente sobre a cidade de Paris, mas sobre todas as cidades do mundo. Porque nas Olimpíadas as nações se reúnem. Porém, maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Eles proíbem de falarem de Jesus nas Olimpíadas, mas eles levaram a Santa Ceia para as Olimpíadas, blasfemando o nome de Cristo. Isto é, mandando uma mensagem: o nome de Cristo só pode ser blasfemado e não exaltado. Mas mesmo assim, os corajosos, mesmo assim, os 400 do Senhor estão ali levantando uma bandeira. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Vamos aplaudir a Ele. Jeová Nissi. Aleluia. Glórias e glórias ao teu nome. Esse aplauso é para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Deus, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre. Davi se tornou o chefe desses 400, de acordo com o texto, e começou a cuidar deles, por mais pecadores que fossem. E assim acontece conosco. O Senhor não nos lança fora, o Senhor cuida da nossa vida.
Nós, às vezes, somos bombardeados com pensamentos acusadores, dizendo que não merecemos, que somos falhos sim, mas lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não abrimos mão do nosso Salvador, do Salvador da nossa alma. Eu preciso ser salvo de mim mesmo. Hoje, o maior selo e sinal de um recomeço é saber que eu sou importante para Deus. Talvez ninguém se importe com você, mas você é importante para Deus. O Espírito Santo se move em mim. O Espírito Santo se move em você. Ó, eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Diga para o teu irmão, ó. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos. Oh, glória! Inexprimível. E daí? E daí? Daí você pode então perceber que para Ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem. O Espírito Santo se move em você. Amém. Vamos aplaudir a Ele. Você tem valor. Glória a Deus. De acordo com o texto, para fugir da perseguição implacável de Davi, diz que ele saiu daquela caverna para a terra de Moabe e lá deixou os seus pais e os seus irmãos. No verso 4, diz assim: Davi levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fique nesse lugar seguro. Vá para o Rio de Janeiro. Vá para o Rio de Janeiro. Mas lá está perigoso. Vai para o Rio de Janeiro. Não sai do Rio de Janeiro. Vai para lá, para a terra de Judá. Hoje todo mundo quer sair do Rio de Janeiro. Está perigoso. Mas Deus disse aqui, ó, sai desse lugar seguro. Não é esse lugar que eu tenho para você. Por mais bem intencionados que estejamos, irmãos, se Deus nos mandou ficar no Rio de Janeiro, fica aqui que Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. E mais, quando o profeta foi levantado por Deus e disse para Davi, não fique nesse lugar seguro, às vezes nós falhamos pelo simples fato de buscar paz e segurança. Essa vai ser a bandeira do anticristo. Como diz lá no livro de Tessalonicenses, quando vocês ouvirem dizendo paz e segurança, preparem-se, porque haverá
uma terrível destruição. Nós sabemos que essa é a bandeira política. As nações estão em conturbação. Basta ver a Venezuela aqui do nosso lado, onde milhares e milhares de pessoas não param de vir para o Brasil. As pessoas estão em busca de um governante justo, de um governante correto. Porém, esse governante já veio, morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. O nosso rei não é esse rei terreno, não é um governante. Eu não preciso de um presidente, eu tenho um rei. Eu tenho o Rei dos Reis. A igreja, ela serve o Rei dos Reis. E muita gente, por estar buscando segurança, proteção em tantas coisas, não sabem que estão expelindo e rejeitando a própria presença de Deus que nos protege. Gostaríamos de, nesse mundo, achar um local como um paraíso, mas não existe. Não existe um local perfeito para nós aqui. O nosso local perfeito é lá em cima. É lá em cima com o Senhor. Somente Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Deus, ao mandar Davi para o olho do furacão, para o Rio de Janeiro, parecia que tudo seria resolvido logo. Por quê? Porque Deus me tira de um lugar seguro, de um lugar de paz, de tranquilidade, me envia lá para ajudar, me envia lá para aquele lugar onde eu sou perseguido, onde não há segurança. Davi pensou talvez no seu coração, bem, se Deus está me mandando sair desse lugar seguro e entrar na terra de Judá, é porque as coisas vão se resolver. Porém, diz as Escrituras que a perseguição de Saul perdurou por 15 anos aproximadamente. Porém, nada de ruim aconteceu com Davi. Porém, Davi não sentiu falta de nada durante o período de perseguição. Veja que quando Deus manda, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus mandou, sai desse lugar seguro, vai para Judá. Às vezes, irmãos, nós temos paciência de esperar as coisas que logo se resolvem. Mas existem bênçãos da parte de Deus que vão necessitar de uma década ou mais para que você espere ela acontecer. Nessa espera, eu não posso deixar que o medo domine o meu coração e a minha vida. Nós, na nossa reunião de oração essa semana, eu fiz justamente essa pergunta e voltou novamente no texto a seguir. Eu perguntei assim: o Rio de Janeiro é perigoso? O que você acha? É perigoso o Rio de Janeiro? Fala a verdade. Sim, é perigoso. Porém, existem verdades que Deus não nos manda apegar a elas. O inimigo é que usa essas verdades para nos confrontar. Você vai ficar aí, você pode,
morar num lugar mais tranquilo, pede uma transferência. Isso é, o inimigo começa a idealizar planos, projetos, e nós vamos embarcando naquele pensamento maravilhoso. É verdade, eu estou quase me aposentando, eu quero paz e tranquilidade, e nessa cidade não tem, eu vou procurar um local assim para o meu fim de dias. Mas, meu Deus, vai fazer o que lá? Eu vou plantar batata, pelo amor de Deus. Tem 400 pessoas aqui precisando da tua ajuda. Tem atribulados. Tem pessoas em dificuldade. Que pelo simples fato de ver você saindo em paz da tua casa todo dia, ela diz, meu Deus, nada abala essa mulher, nada abala esse homem, por quê? Porque ela tem Jesus, ele tem Jesus. Nós somos um farol de Deus nessa cidade. Nós estamos aqui apontando para Cristo, o caminho é Cristo. Mas tem que ter paciência, porque aquilo que Deus quer fazer conosco, algumas situações demandam tempo. Tempo. E a gente não pode abortar o processo. Não pode abortar. Não pode querer dar uma ajudinha para Deus. Deus, olha, eu vou te ajudar, porque vindo por aqui, não faça nada. Porque para a vida daquele ao qual Deus deseja agraciar, as bênçãos correm atrás dele. Onde ele vai, a bênção está lá, a mão de Deus está lá estendida. Não precisa correr atrás, não precisa demonstrar que tem valor. Fica quieto. E na hora certa Deus vem, olha, exalta. A mão de Deus é poderosa. Não é porque está demorando que o propósito de Deus não se cumprirá. Calma. O recomeço tem que ser da forma de Deus e não da nossa forma. Sai desse lugar seguro, vai para ajudar. Sai desse lugar que está em paz, está muito tranquilo. Está muito tranquilo. Como até o Bruno pregou, Bruno está aqui? Bruno pregou sobre paz, né? Que a paz não tem preço. Mas a verdade, nós nos perdemos no momento de paz. É na guerra que a gente fica ali, com o joelho no chão. A guerra nos aproxima do Senhor e nos faz depender dele. Então, essa manhã é uma manhã de oportunidade, é uma chance de recomeçar. Esses 400 aqui, esses 400 homens que estavam em dificuldades, que se endividaram, que estavam amargurados de espírito, esses homens, você pode ter a certeza, eles se tornaram homens com dificuldades porque quiseram fazer da sua forma e não da forma de Deus. Tem que ser da forma de Deus. Como é que eu vou saber? Você vai entrar em comunhão com Ele. Quando vier uma direção, questiona. Deus está falando mesmo? Eu tenho certeza que é Deus. Como diz aí, cadê o Milton? Cadê Milton? Tem certeza mesmo? Milton não está aqui, não? Milton que nos ajuda no momento da oração. É um momento em te botar à prova uma direção, um caminho. Porém, olha, nem tudo está perdido. E nós temos tempo para hoje orar e pedir a Deus que nos conceda, assim, uma nova chance de recomeçar.
Quem está aqui precisando de uma nova chance, fique de pé no seu lugar, onde você mesmo está, e eu vou orar por você. Uma chance, uma nova chance, uma nova oportunidade. Fique de pé onde você está. Coloque a mão no seu coração. Aqueles que estão escalados para servir à mesa do Senhor já podem estar aqui. Mas você de pé, feche os teus olhos. E vamos orar. Senhor, essa mensagem não foi gerada pelo homem, Senhor, mas por Ti. E o Senhor me disse claramente que muitos estariam recebendo hoje um novo recomeço, uma nova oportunidade. Talvez a dificuldade que estão enfrentando é porque foram precipitados. É porque, Senhor, agiram com boas intenções, mas não esperaram para ouvir a opinião, o conselho do Senhor. Nós lhe pedimos perdão, Senhor. Perdoa-nos, nos dê paciência, Senhor. Deus, quando mandou Davi voltar para Judá, as coisas não se resolveram logo. Todo mundo que passa por incômodos e dificuldades quer que a coisa se resolva logo. Mas Deus tem um tempo, tem uma hora, Deus tem um propósito. Que Deus te conceda a graça para você perseverar até o fim. Mas hoje, Deus está virando a página da sua vida. Deus está te dando agora um novo recomeço. Como deu a esses 400 homens que mais tarde se tornaram os valentes de Davi. Os corajosos que enfrentaram até gigantes e venceram, assim como Davi venceu Golias, esses corajosos também venceram gigantes, porque escolheram buscar no Senhor a sua proteção. Buscar na direção do Espírito Santo a sua paz, a sua segurança. Então, em nome de Jesus, eu profetizo como Gade profetizou sobre Davi, e eu profetizo sobre a tua vida. Receba a graça da parte do Senhor, e tu sairás daqui e não perderá mais essa oportunidade que Deus está lhe dando em o nome de Jesus, e que você diga amém. Podeis se sentar agora.